Pai, nesse instante, Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de falar com os meus irmãos, de falar com todos os estados do Brasil e os 195 países do planeta Terra, Pai. Senhor, nós agora, Pai, a partir deste canal Oração e Palavra, nós estamos trazendo essa palavra, Senhor, que hoje o tema dessas palavras que se seguirão, Senhor, é Jesus Cristo, a vontade de Deus em ação. A vontade de Deus em ação para as nossas vidas, para o nosso entendimento, para aquilo que nós precisamos, num momento em que nós estamos passando por turbulências na nossa vida física aqui no Brasil, por aquilo que estamos vivendo, que estamos vendo e ouvindo, as propostas difíceis, Pai. Pai, agora, Senhor, eu trago na Tua presença esse momento da Tua palavra, Senhor. Usa a boca desse Teu servo, Senhor, como um cano. O que importa não é o cano, é a água que sai pelo cano, que é a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor cresça e que meu diminua, Pai, cada vez mais. Que o Senhor resplandeça, Pai, e que eu me constranja na Tua presença, Senhor, para trazer esta palavra de hoje, Pai. Um dia de bênção, de alegria, de paz, de muita prosperidade, de muita longanimidade. Que esta palavra cumpra aquilo para o qual, Senhor, o Senhor nos deu, nos entregou. O capítulo-chave, o livro é Lucas, o capítulo é 6, o versículo é do 6 ao 11. Nós vamos meditar no que o Senhor trouxe agora, Pai, no nosso coração, para poder termos um entendimento completo, Pai, do todo, uma compreensão diferente daquilo que nós temos vivido, Pai. Compreensão de esperança, compreensão de paz, compreensão, acima de tudo, Pai, de alegria. Amém, meus queridos irmãos, glória a Deus. Nós somos Jesus na Rua e nós estamos aqui no canal, Oração e Palavra, para trazer uma palavra hoje nas nossas vidas para crescimento. Eu vou pedir o auxílio dos meus queridos irmãos e irmãs que estão junto conosco aqui, para que eu preciso de uma pessoa fazendo a leitura versículo a versículo do capítulo 6 de Lucas, versículo do 6 ao 11. Amém? Eu posso ler, se assim me permitirem. Câmbio. Permitido, câmbio. Jesus e o sábado. Capítulo 6, versículo 1. Num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos começaram a colher e debulhar espigas e comer os grãos de trigo. Então, alguns fariseus perguntaram:
por que é que vocês estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu. Maninha, é do 6 em diante. Sim. Lucas 6, 1, eu li até o 3 já. Confere? Não, é Lucas 6, versículo do 6 em diante. Ah, do 6, perdão, pastor. Vamos lá então. Tudo bem, Maninha. Versículo 6. Jesus e o homem da mão aleijada. Versículo 6. Num outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada. Alguns mestres da lei e alguns fariseus ficaram espiando Jesus com uma intenção para ver se ele deveria curar alguém no sábado, pois queriam arranjar algum motivo para acusar de desobedecer à lei. Versículo 8. Até o pastor. Qual versículo? 9? 8? 8 é o último, né, pastor? Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e por isso disse para o homem que tinha a mão aleijada: levante-se, fique em pé aqui na frente. O homem se levantou e ficou em pé. Então Jesus disse: eu pergunto a vocês, o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia, o bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Versículo 10. Jesus olhou para todos os seus que estavam em volta dele e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Aí os mestres da lei e os fariseus ficaram furiosos e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Aí agora nós precisamos fazer a leitura versículo a versículo, para nós poder entendermos o que é isso na prática. Aí o versículo 6. Num outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada. Pronto, vamos entender essa palavra. Olha só, num outro sábado, Jesus começou a ensinar. Uma das coisas que as pessoas, nós ocidentais, não costumamos entender exatamente essa parte que Jesus Cristo começou. Ele começou a ensinar. Jesus Cristo estava a todo tempo ensinando. Toda a pregação de Jesus Cristo era um ensinamento. E nós vamos entender uma coisa muito interessante. Olha só. Na lei judaica, ou vamos melhor dizendo, na lei mosaica, né? Porque foi Moisés quem instituiu essa lei. E então, na lei mosaica, ela diz que um aleijado não pode ser sumo sacerdote. Ai, não, apóstolo. Não pode. Um aleijado não pode ser sumo sacerdote. Por quê? Porque o sumo sacerdote, ele se oferece em holocausto. Ele se oferece a Deus para poder levar o holocausto. Ele se oferece. É ele que se oferece primeiramente. E a palavra de Deus diz em Levítico que
é um animal puro e sem mancha, sem defeito. Aquele homem que estava na sinagoga, ele podia fazer muitas coisas. Ele poderia frequentar a sinagoga, mas ele não teria nunca direito à fala. Por que ele não teria direito à fala? Porque ele era aleijado. Ele era abominação na presença de Deus. Por quê? Porque lá atrás, muitos anos atrás, os israelitas, eles levavam uma novilha cega que não servia para o trabalho. Ela tinha até 3 anos, mas ela tinha o problema que ela era cega, então ela não tinha como ser dada. Aí o que acontece? Ela era quebrada o pescoço. Mas em relação àquele homem, olha só o que Jesus Cristo começa a ensinar, e ele diz uma coisa muito interessante, né? Certo homem que tinha a mão direita ressequida. Por quê? Na hora de fazer a oferta, qual é a mão que se coloca na cabeça do animal para transferir, para fazer a expiação pelo pecado? É colocada a mão direita. Então esse homem, do dia que ele nasceu até aquele dia, ele nunca foi perdoado um pecado. Aí não, apóstolo, não foi perdoado um pecado. Por quê? Porque ele não tinha como colocar a mão sobre a cabeça do animal para transferir os pecados e serem cobertos pelo sangue daquele animal por um ano. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos refletir, meus queridos irmãos. Quem de nós tem a mão aleijada, a mão ressequida? Apóstolo, eu não tenho. Será? Será que você tem dado, devolvido, abençoado, feito aquilo que Jesus Cristo, na nova aliança, diz? Será se você tem cumprido literal e cabalmente aquilo que a Bíblia diz? Nós temos vivido, meus queridos, tempos difíceis. Eu gosto muito de 2 Coríntios, capítulo 4. Aquele é o chamado, eu fui chamado naquele capítulo, no capítulo 4 de 2 Coríntios. E eu tenho visto muitas cenas, situações, coisas que as pessoas querem fazer da forma que elas entendem que é possível ser feito. Eles não olham correto, porque a palavra de Deus diz, a Bíblia diz, e nós vamos ver neste texto, ela diz uma coisa muito interessante. Tem uma palavra, meus queridos, que ela veio direto do inferno, há mais ou menos, foi Sócrates, então, 2000, aproximadamente aí 3.100 anos, por aí assim. Faça o melhor possível. Essa frase foi cunhada, ela foi escrita por Sócrates.
Então nós temos essa frase medonha que justificava os homens no passado. E hoje ela está justificando homens. Pasmem vocês, no ano de 2022. E nós não podemos aceitar isso. Fazer o correto, meus queridos, é tomar como base a Bíblia. Aí você faz o correto. Lembrando que a Bíblia não é um livro de regras. Ela mostra Jesus Cristo. Ela foi feita para, de Gênesis a Apocalipse, ou melhor dizendo, de Apocalipse a Gênesis, mostrar Jesus Cristo. Amém? Maninha, leia o versículo 7, por favor. Versículo 7 do livro de Lucas. Alguns mestres da lei e alguns fariseus ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar alguém no sábado, pois queriam arranjar algum motivo para o acusar de desobedecer a lei. Tem uma frase muito interessante aqui. Hoje nós temos conhecimento de que Jesus Cristo nunca infringiu uma lei na história dele. Pelo contrário, ele disse que veio para cumprir a lei mosaica. Mas aqueles homens, tem um nome que define aqueles homens que é muito difícil, né? Hipócrita. A hipocrisia é o quê? Aqueles hipócritas, aqueles homens que não cumpriam a lei, mas estavam lá observando quem errasse. Veja bem, eles mesmos não conseguiam cumprir, porque a lei é impossível de ser cumprida por um homem que não tenha um propósito definido. Pai apóstolo, mas por que o senhor fala que um homem que não tem um propósito definido? Não era muito mais fácil o senhor ter dito que só podia ser cumprida por Jesus Cristo? É porque não era só por Jesus Cristo. Nós tivemos o nosso irmão Adão, que podia ter cumprido, e ele não cumpriu. Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão caiu. E Jesus Cristo veio nascido de mulher. Apóstolo, qual a importância dessa situação? É porque o primeiro Adão, ele foi feito à imagem, com a forma da semelhança de Deus. Ou seja, ele era entalhado e esculpido à aparência de Deus, Pai. E este homem resolveu tomar uma decisão e tomou essa decisão. E esse não é o objeto do nosso estudo, então vamos para o ano 0 ou 31 da era cristã. Quando Jesus Cristo, aqueles homens ficaram espiando para ver se Jesus Cristo cometia algum delito, algum deslize, algum pecado, para que fosse acusado, ele deixasse a lei para pregar uma doutrina própria, ele seria trazido a julgamento. E aconteceu uma coisa muito interessante.
Após Jesus Cristo ter falado com aqueles homens, ter trazido, né, aquela primeira parte, que é do versículo 6, e agora no versículo 7, eles ficam se indagando, se questionando se Jesus curaria no sábado. Agora vamos entender uma situação. O que é o sábado? Hoje no nosso calendário gregoriano, o dia se chama sábado. Este sábado é o mesmo sábado que Jesus Cristo estava ali na sinagoga ensinando? Não, não era. Tem uma palavra aramaica que chama Shabat. Que de maneira equivocada foi traduzido como sábado. E aí nós temos um erro recorrente e que tem se perpetuado. Quem traduziu a nossa Bíblia católica apostólica, foi um católico apostólico romano, um padre chamado João Ferreira de Almeida. E dentre as muitas sardinhas que ele puxou para o catolicismo romano, né, para o catolicismo romano, tem o problema da tradução da palavra Shabat para sábado. E ele fez isso e a Septuaginta tentou corrigir, e aí ficou uma situação extremamente difícil. Quando eles traduziram para o latim, eles trouxeram uma palavra semelhante ao dia de sábado. Mas não é. Então, o que aconteceu? Qual é a regra que os hebreus têm? É que lá em Gênesis, de maneira equivocada e errônea, o outro ponto da Bíblia traduzido errado é exatamente este. O que eles traduziram lá? Lá em Gênesis, nós temos em algumas Bíblias que Jesus Cristo, aliás, que Deus Pai trabalhou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e no sábado ele descansou. E aí, se os meus irmãos quiserem ler lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2, a gente vai perceber que Deus trabalhou no sétimo dia. É mentira, ele não descansou no sétimo dia. Ele não descansou no sábado, porque houve trabalho de Deus no sábado. Ele concluiu no sábado. Não foi na sexta-feira para no sábado não trabalhar. Não, não foi assim. Ele trabalhou sim no sábado. Depois, queria até que os meus irmãos dessem uma olhada lá nesse capítulo que eu li, que eu disse como referência aqui, lá em Gênesis, para a gente poder entender essa situação do trabalho no sábado. É porque depois que ele terminou o trabalho no sábado, ele descansou. Quando? Ele descansou no sábado. Ele descansou
no sábado. Agora, detalhe, se a gente pegar lá em Gênesis, nós vamos ver que Jesus, aliás, por que eu estou falando que é Jesus? Deus Pai, quando Ele fala, é Jesus. Ele fala, a voz de Deus é Jesus, que é o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós. Então, quando nós vemos esta situação, aí nós precisamos entender, ou devemos compreender, aquilo que aqueles fariseus estavam fazendo. Os fariseus, meus queridos, foi quem matou Jesus Cristo, viu? Eles são a seita mais ortodoxa de Israel. Então, eles são aqueles que cortam a cabeça do povo, que faz aquelas atrocidades, né? Então, diante dessa oportunidade, meus queridos, nós compreendemos que o sábado, ou o Shabat, não é o dia de hoje em português, sábado. Não é hoje, não é esse dia de hoje. Esse dia sábado, a que se refere a palavra de Deus, ou o Shabat, que não é sábado, é Shabat. Por quê? Porque não tinha ainda o calendário gregoriano para que tivesse esse dia com esse nome. Esse calendário foi criado muito tempo depois. Então nós entendemos que nós não estamos vivendo na época de Jesus Cristo para vivermos esse dia como Shabat, porque primeiro ele não é. E nós temos uma seita nos dias atuais. E por que ela é considerada seita? Porque ela é baseada em um único preceito da Bíblia, sem levar em consideração o maior preceito, que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eu estou falando do adventista do sétimo dia. Então eles guardam o sábado, não é o Shabat. Aí hoje lá em Israel tem umas seitas que estão colocando o sábado como sendo o Shabat. Começa às 18 horas de sexta-feira e vai até às 18 horas ou às 12 horas de sábado. Lembrando que o calendário judeu, ele começa, a primeira hora é o que para nós é 6 horas da manhã, é a primeira hora do dia. Muito bem, vencida essa situação, eu queria agora que a minha amada irmã fizesse a leitura do versículo 8. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e por isso disse para o homem que tinha a mão aleijada: levante-se e fique em pé aqui na frente. O homem se levantou e ficou em pé. Canto. Este homem, ele não tinha voz, ele não tinha voto, ele não tinha opinião, porque ele era aleijado. E detalhe interessante, olha só. O que é que Jesus Cristo está fazendo ali? Jesus Cristo está dizendo para os judeus, para os israelitas, de que
Jesus Cristo é Senhor do sábado, na tradução mal feita lá pelo João Ferreira de Almeida. Mas que Jesus Cristo é maior do que o preceito que foi instituído por Moisés na lei mosaica. Mas para que Jesus Cristo fizesse isso, ele tinha que cumprir toda a lei. Ele tinha que não deixar nenhum preceito, nenhum tio, nem o menor traço, porque o alfabeto hebraico, ele não são letras, eles são traços. Aí ele diz na palavra de Deus que não vai deixar de cumprir o menor traço da lei. E este homem, ele é trazido para o meio, por quê? Por um motivo simples. Toda vez, isso não foi na época de Jesus Cristo, não foi na época de Moisés, não foi na época de Abraão, não. Toda vez que alguém é chamado para o meio, para o centro, ele está sendo chamado para Jesus. É Jesus chamando. Venha para os meios, chegue aqui, venha para cá. E o que representa isso na vida daquele homem? Aquele homem, talvez, ele nunca tivesse chegado perto daquela pessoa que lia, que fazia a leitura. Por quê? Porque ele era um homem ritualmente impuro. Ele tinha um defeito. Para você ter uma ideia, para nós termos uma ideia, quem foi que instituiu isso? Mas isso o que, apóstolo? Isso de que não podia ter um animal aleijado, foi o próprio Deus. Mas nós temos um evento que aconteceu fisicamente aqui na Terra com o rei Davi. O rei Davi, ele estava sendo, deixa eu procurar a palavra aqui, ele estava sendo caçado pelo seu filho Absalão. Caçado para matar, para destituir dele o trono. E os aleijados, quando Davi ia saindo da fortaleza, eles iam na lateral da estrada, excomungando Davi. Aí Davi instituiu no reino de Israel que nenhum aleijado entraria na presença do rei. Apóstolo, o que isso tem a ver com o aleijado? A sinagoga tem lá a cadeira. O homem que se senta nessa cadeira, ele é a maior autoridade em Israel. Nós temos o chefe da sinagoga, que seria o equivalente a um pastor aqui no Brasil, mas nós temos o sumo sacerdote. Nós temos o sacerdote e temos o sumo sacerdote, que ele entra no Santo dos Santos. Então, este homem aqui na terra representa este cargo a que Davi se referiu. Por isso que ninguém aleijado, ele entrava na sinagoga, mas ele não tinha fala, não tinha voz, ele não podia ler o livro. Agora, detalhe, é o livro da lei, viu? O livro da lei e os profetas. Muito
bem, este homem vem para o meio, aí Jesus Cristo diz a eles: eu tenho poder direto de Deus Pai para restituir este homem ao convívio da sinagoga. Já era um anúncio daquilo que Jesus Cristo iria fazer dias mais tarde, através do seu sangue, trazendo a nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Quando ele chama aquele homem para o centro, aqueles homens, nós vamos ver que eles já estavam, nós vimos no versículo 7, que eles já estavam procurando uma forma para acusar Jesus Cristo. Aí agora nós vamos para o versículo 9. Então Jesus disse: eu pergunto a vocês, o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Quando Jesus Cristo diz isso, ele faz, se nós observarmos direitinho o que Jesus Cristo disse, ele fez um trocadilho de palavras. O que podemos, que devemos, que diz a lei que nós podemos fazer, que nós devemos fazer no sábado? Matar ou salvar? E ele vai fazendo os dois, a defesa e o ataque. A defesa e o ataque. A defesa e o ataque. Isso aqui é para que as pessoas entendam uma coisa muito simples, que aconteceu ali, naquele instante. Enquanto as pessoas não tinham direção sobre aquilo que eles queriam fazer por vontade própria, eles tinham pelo farisaísmo, pelos fariseus, que diz que a lei é mais importante do que a graça. Então, nós vamos encontrar Jesus agora trazendo o quê? Ué, apóstolo, o senhor introduziu a graça nesse negócio aqui? Sim. Graça é favor de Deus, merecido por Jesus, derramado em nós pelo Espírito Santo. Então, a graça é exatamente isso. Eita! A cara tá aqui fora, portão! Então, essa situação da graça de Deus nesta oportunidade é exatamente isso. Ali, Jesus Cristo é a própria graça. E ele chega para aquele homem, chama ele para o meio. Agora perceba uma coisa, como nós temos pontos e vírgulas, eu entendi nesse texto que o Espírito Santo trouxe, de que isso não foi simplesmente conversar e já fazer o milagre. Não. Por isso que nós estamos nos detendo nos detalhes desta ação de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo vai fazer aquele milagre, ele vai fazer, mas tem todo um contexto, uma situação para que aquilo ali aconteça. E aí a grande pergunta que não quer calar, isso eu estou tomando emprestado do Diário da Fé, a grande pergunta que não quer calar é essa: o que nós, o ano 2022, estamos fazendo com a graça?
nós estamos aceitando, nós estamos nos deixando moldar pela graça, ou nós estamos usando a lei? Porque a lei mandou matar. A lei mandou matar. Matar quem, apóstolo? Todas as pessoas que estão contrárias à lei. A lei mandou matar todas essas pessoas. E tem mais um detalhe: a lei é implacável. Ela diz que é olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, pancada por pancada. Tudo que a graça reprime, a lei instaura. Nós precisamos, meus queridos irmãos, entender este momento que Jesus Cristo está vivendo. Este momento de Ele, como precursor da graça, ter oportunidade nas nossas vidas. Nós estamos vivendo tempo no nosso país de muitas dificuldades, de abominações, grandes abominações, coisas que o governo de Deus não permite. E nós estamos com propostas dessa natureza. Mas, diante dessa situação, nós vamos ver que Jesus Cristo propõe para aquele homem uma restauração. Tudo bem, apóstolo, ele está restaurando a mão. Você não entendeu? Então, vamos lá. Jesus Cristo está propondo uma restauração na vida daquele homem. Por quê? Porque aquele homem era ritualmente impuro. Para o judeu, para o hebreu, ele já tinha um destino certo. Vocês sabem qual é? Pois é. Se alguém pensou inferno, ele já estava condenado. Por quê? Porque ele não conseguiria cumprir todos os preceitos da lei. Como assim, apóstolo? Ele não podia cumprir, não. Ele tinha a mão ressequida. Ele não podia colocar a mão sobre a cabeça do bode expiatório para expiar o pecado dele, a culpa dele. Então ele já estava condenado ao inferno. Assim, simples desse jeito, sim. Sem simples fato dele ter nascido aleijado. Agora nós vamos para o versículo 10 para nós compreendermos a abundante graça de Jesus Cristo em nossos dias através desse texto de 2000 anos atrás. O versículo 10, mãe, por favor. Jesus olhou para todos os que estavam em volta dele e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Isso significa o quê? Significa que se nós... Veja bem como é interessante. Aquele homem, ele podia não ter atendido Jesus Cristo. Apóstolo, podia. Deixa eu contar um segredinho para vocês. Aquele homem, dentro da sinagoga, ele era invisível. Como assim? Ninguém cumprimentava ele dentro da sinagoga. E o ciclo de amizade dele era bem restrito.
Em Israel, o defeito físico significava que aquela pessoa era amaldiçoada. E principalmente nas mãos. Era comum na época da igreja primeira, lá em Jerusalém, Cafarnaum, naqueles locais ali. Crianças, quando nasciam aleijadas, eles eram mortos. Porque ele não poderia ter comunhão com Deus. Tamanha era a dificuldade que aquele povo tinha por causa da lei mosaica. E agora, por último, meus queridos, nós vamos fechar esta palavra com o versículo 11. Aí os mestres da lei e os fariseus ficaram furiosos e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Amém, glória a Deus. Então, olha só o que aconteceu. Naquele dia que Jesus Cristo tirou aquele homem do opróbrio, do não poder ter comunhão com Deus, foi decretada a sentença de morte de Jesus Cristo. Por isso nós escolhemos, nós que eu digo é o Espírito Santo, porque foi Ele que trouxe essa palavra. Por isso que o Espírito Santo trouxe essa palavra como a primeira palavra da vida terrena de Jesus Cristo, que levou à morte. Porque todo milagre que Jesus Cristo fazia dentro da sinagoga era um dia menos de vida que Jesus Cristo tinha. Porque aqueles homens ficaram decididos a matar Jesus Cristo a qualquer preço. Matar Jesus Cristo de qualquer jeito, sem levar em consideração o que a lei diz. Porque se a gente observar, mesmo nós, leigamente, nós olhamos e vemos que Jesus Cristo cumpriu todos os 697, parece, preceitos da lei mosaica. Os 10 mandamentos, eles são 10 palavras emblemáticas que elas representam o todo da vida humana. Quando nós lemos os 10 mandamentos e não temos a reverência correta no Espírito Santo para ler eles, não nessas traduções diferentes, não. Naquela tradução, se possível,